então pelo texto. Vamos orar. Senhor, fala conosco nessa noite por meio da Tua palavra, porque ela é a verdade. Fortalece os nossos corações e livra-nos de todo mal. Ó Deus, porque o Senhor é o Pai nosso, que não deixa nem um dia sequer faltar o pão. O Senhor é aquele que cuida de nós, das vestimentas, da nossa moradia. O Senhor é quem nos sustenta, Senhor. Até quando nós passamos por um vale de sombras e de trevas e de morte, o Senhor está conosco. Até mesmo quando somos atacados, ó Deus, espiritualmente, atacados humanamente, o Senhor está conosco. Eu te peço que essa palavra hoje, ó Deus, fale aos nossos corações e o Senhor nos abençoe de uma forma que só o Senhor sabe fazer. Obrigado por quem veio e está aqui no culto, está presente. Abençoe cada um e a família de cada um, é o que eu lhe peço. Ó Deus, que não falte nada a nenhum de nós, que seja pela providência do Senhor. Ó Deus, entregue a cada um de nós, aqueles que necessitam de uma providência essa semana, traz a providência, Senhor, envie, abre os céus, porque os céus não são de bronze, pelo contrário, eles estão, ó Deus, abertos aos teus filhos que clamam e oram. Assim nós oramos e te pedimos, fala conosco, Senhor, fala conosco mais uma vez, em nome de Jesus, amém e amém, amém? Bom, eu vou falar do capítulo 5, eu vou só fazer a introdução e a gente vai ler verso a verso, então, para não precisar ler duas vezes. Quem escreveu a carta aos Efésios foi o apóstolo Paulo, certo? O apóstolo Paulo escreveu essa carta no ano 60 depois de Cristo, depois que Cristo, então, tinha sido elevado aos céus. Paulo, ele estava preso aonde? Em Roma. Ele estava em prisão domiciliar ali em Roma. E mesmo assim ele escreve uma carta então para fortalecer os irmãos da igreja de Efésio, né? E Efésios, ou Éfeso, que é o nome da cidade, era uma capital muito importante de uma província romana, né? Era um local então onde muitas pessoas importantes passavam por lá, pessoas então que tinham estrutura e porte de poder e tudo mais para se movimentarem lá. Então era uma cidade multicultural, onde as pessoas então elas viviam, né, sempre à mercê de novas ideias. Novas ideias surgiam ali, como surgiam em todo o tempo na Grécia antiga, em Atenas e tudo mais, né? Baseado nisso, então, o apóstolo escreve uma carta para os Efésios, para dizer algumas coisas a eles, e no capítulo 5 ele vai dizer como eles têm que se portar como cristãos, para que eles não caiam no perigo de retroceder na vida cristã. Porque todos nós que vivemos a vida cristã temos que tomar cuidado para não retroceder com relação a ela. Eu queria dar um tema a essa mensagem, então, que é 2 espelhos. Paulo aqui vai nos apresentar 2 espelhos. Eu quero que você se lembre, quando você vai num parque de diversão, hoje em dia eu nem sei se isso é muito comum, mas quando eu era pequeno você ia nos parques de diversões que tinham aqueles grandes espelhos, né? Cada espelho que você olhava, um você estava magro, outro você estava alto, outro você estava gordo, outro você estava desengonçado, aquela coisa toda, né? Então, a verdade é que nós estamos diante de muitos espelhos, e Paulo ele vai escrever essa carta aqui justamente porque ele percebe que falta um referencial ao povo de Efésio, né? Aos Efésios. Então, se você parar para observar hoje em dia, quem são os nossos referenciais? Os nossos referenciais eles caem dia após dia, os nossos referenciais eles são fracos. Faltam pessoas para que nós possamos olhar e referendá-las, no sentido de que a gente olha e diga, eu quero ser como essa pessoa é. Não com a palavra invejosa de eu quero ser como essa pessoa é, mas de fato de você olhar, admirar e dizer, eu quero ser como essa pessoa. Paulo percebeu que essa igreja então não tinha um pastor, não tinha uma liderança, não tinha uma pessoa para que pudesse ser seguida, né? E ele começa dizendo então, portanto, meus irmãos,
Sejam meus imitadores como eu também sou de Cristo Jesus. Ele começa dizendo então que se falta referencial, ele se coloca à disposição para ser um referencial. Isso é uma coisa muito importante. Nós, então, em vez de ficarmos olhando para situações e disser, não tem referencial. Essa empresa não tem um referencial de chefe, né? Essa loja não tem um referencial de gerente. Não, essa família não tem um referencial de mulher, de homem. Essa família não tem um referencial de moral, de princípios. Antes de nós nos colocarmos a criticar, nós temos que nos levantar para sermos esses referenciais. Porque às vezes você pode acabar sendo o referencial que molda a forma, por exemplo, de uma família viver. Uma família que não sabe a forma correta de se viver a fé cristã, mas pelo seu referencial, essa família vai saber. É uma frase atribuída a Martinho Lutero que diz assim, que a Bíblia que muitos vão ler vai ser você, vai ser o seu comportamento, a sua forma de proceder, a sua forma de agir. Essa vai ser a Bíblia que muita gente vai ler. É uma frase atribuída a Martinho Lutero. Então nós estamos julgando demais os que caem, mas nós não estamos nos colocando à disposição para ficar em pé. É isso que Paulo aqui ele vai querer dizer no começo. Então ele está dizendo, olha, eu me coloco à disposição para ficar em pé diante de vocês, porque vocês podem olhar para mim, vocês podem me seguir. Por quê? Porque eu não sou perfeito. Paulo não era perfeito, nenhum apóstolo era perfeito, só Cristo é o Senhor e Salvador da nossa alma. Mas ele podia ser imitado. Por quê? Porque ele era uma referência. Então nós precisamos de referenciais que nos tirem dessa zona onde a gente entra e tem esse tanto de espelho que mostra a gente grande, gordo, desfigurado, feio, sabe? Igual nos parques de diversões antigos. Nós precisamos sair disso. Então, portanto, sejam meus imitadores. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza, cobiça, pois essas coisas não são próprias dos santos. Aqui o que ele está dizendo é que essa falta de referência, então, de quem é Deus, de quem são as pessoas que servem a Deus, elas deixam os cristãos enfraquecidos a pecados que eles já abandonaram. Pecados que nós deixamos para trás, eles começam a voltar quando não existe referência. Quando não existe referência de quem é Deus, quando não existe referência de quem são as pessoas que servem e que seguem a Deus. Isso é uma coisa muito séria. Então ele vai dizer que entre nós não deve haver nem menção de imoralidade sexual e nenhuma impureza de cobiça, pois essas coisas, elas o quê? Elas não são próprias aos santos ou aos filhos de Deus. Então entre nós não deve haver esse tipo de comportamento. Então é triste que muitas vezes a gente olha para muitas igrejas e muitas pessoas estão caindo em pecados sexuais, pessoas estão se rendendo a esses pecados, retrocedendo então na fé que uma vez foi dada a elas. Nós precisamos então, de fato, de Cristo, de referencial, precisamos nos unir então a esse Jesus Cristo que nos salvou e derramou o seu sangue sobre nós para nós ficarmos de pé. Então aqui o que Paulo está falando é uma guerra por santificação. Ele vai dizer no verso de número 3, verso número 4: não haja obscenidade e nem conversas tolas e nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações que são obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Olha, ele vai condenar, não é, inclusive o princípio de uma queda espiritual com relação ao pecado.
O pecado sexual, ele não acontece do dia para a noite, ele é alimentado na alma e no coração. Ele é alimentado através de conversas, ele é alimentado através de gracejos, como o texto está dizendo aqui, não é? Então, o que é um gracejo? Uma pessoa que todo dia faz um gracejo, né, a outra pessoa. Isso é uma coisa perigosíssima, não é? Porque você vai alimentando algo no coração. Paulo então vai dizer que nós devemos o quê? Nos pautar para que nem mesmo essas coisas que são menores e que parecem ser coisas insignificantes, como ele chama de conversas tolas, que a gente não se dê a isso. A gente não deve se abrir a isso. Nós não devemos nos abrir a conversas que simplesmente não nos levam a lugar nenhum, né? É como a gente virar para um adolescente e dizer: olha, se você não tem condições de casar, não namore, porque não existe um namoro que vai te abençoar, sendo que você não tem condições de casar, não está na idade de casar e deveria estar fazendo outra coisa. Então, nós devemos abandonar conversas tolas. É o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, né? As más conversações, elas corrompem os bons costumes, né? Esses dias a Angélica estava vendendo as panquecas, o empadão, as coisas e tal que ela vende. Aí o que acontece? Aí passou um cara lá, saiu de um prédio, e aí ele ficou olhando para ela perguntou, aceita panqueca, sei lá o que. Aí o cara falou: não, eu quero a vendedora. Eu falei para ela: próxima vez que você ver esse cara, pode me chamar, porque aí eu vou lá. Se eu for lá, o pau vai quebrar. Porque esse negócio não está certo não. Tem uns caras que é folgado assim, quando está só mulher, né? Porque quando tem homem junto, não folga. Mas o que eu estou querendo dizer é que esse tipo de gracejo, isso aqui não cabe a cristão. E às vezes a gente vê cristão fazendo esse tipo de coisa, está entendendo? Você já imaginou um cristão, né, chegar simplesmente na rua e cantar uma mulher dessa forma, com um gracejo tolo, um gracejo moral? Paulo está falando isso aqui é algo que nós não devemos ter nas nossas vidas, né? Conversas tolas, gracejos imorais, porque isso são coisas inconvenientes. Nós não devemos brincar dessa forma, nós não devemos despertar coisas, sentimentos no coração de pessoas, né? Isso se chama defraudação. Por exemplo, quando um rapaz ele não quer nada sério com a mulher, mas ele fica com gracejos com ela, ele está defraudando a alma dela. O que é defraudar? Ele está criando expectativas que ele não vai suprir. Então ele está simplesmente arrancando pedaços da alma dela e vai deixá-la sofrer. Isso aí é o típico do moleque, do canalha, certo? Que não entendeu nada o que é ser um homem e muito menos o que é ser um cristão. Nós temos que ser cristãos então. Então Paulo vai dizer que é inconveniente esse tipo de ação. Verso número 5: porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino dos céus. Gente, isso é muito sério. Paulo vai dizer que pessoas então que vivem dessa forma, homens que vivem só para o quê? Iludir mulheres, cantar mulheres, fazer coisas nesse sentido, não vão herdar o reino dos céus. Eles não têm parte com o Senhor, porque o Senhor disse que o quê? Que da nossa boca, não é? Cada palavra que nós falarmos vai ser julgada, e que da nossa boca então proceda tudo aquilo que edifica, porque não pode jorrar coisa boa de uma fonte, de uma boca, uma coisa boa e uma coisa má. Ou jorra água doce ou jorra água salgada, como diz em Tiago no capítulo 3, no verso 10 e 11. Então, gente, isso de fato é pecado. Viver então de gracejos imorais é pecado, que tira sim a pessoa do céu. Na verdade, a pessoa nem chegou a conhecer a Cristo, e por isso é que ela faz isso. Verso número 6: ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Gente, isso é muito sério.
Paulo primeiro ele levanta um padrão de referencial, ele diz, olha, sigam a Deus e podem me imitar. Ele vai falar isso também em outras partes, que ele pode ser imitado. Depois disso ele vai dizer, olha, o que vocês não devem fazer, o que está na sala dos espelhos tortos, é isso, os graceiros imorais, isso vai levar vocês ao inferno. E aí agora ele chega aqui e diz de novo, a ira de Deus existe, e Deus há de punir aqueles que vivem dessa forma. Pessoal, isso é muito sério, não tem como servir a Deus e servir ao diabo ao mesmo tempo, porque viver dessa forma é errado. Um homem que quer servir a Deus, mas não abandona, por exemplo, a pornografia, não abandona o adultério, não abandona a fornicação, gente, não serve ao Senhor. Precisa aprender muitas coisas para o quê? Para de fato então entrar diante do nosso Deus, porque a ira de Deus vai se acender sobre esses. Olha, nós precisamos ter um olhar santo para o Senhor, porque Deus é santo. Então a gente não tem olhado para algumas coisas. Olha, só com relação a isso, já que Paulo está citando essas questões de pecados sexuais, olha, as pessoas elas deveriam pesquisar mais, porque o número de mulheres que são estupradas ao vivo, fazendo filmes pornográficos é altíssimo. O índice de depressão e de suicídio entre atrizes e atores é altíssimo. São pessoas que têm uma faixa de vida, uma faixa etária, só vivem uma idade muito mais curta do que uma população normal, sem contar que é uma área que patrocina a pedofilia, patrocina a zoofilia, patrocina o aborto, patrocina a criminalidade. Então quando a pessoa se coloca diante de algo tão sujo como é a pornografia, essa pessoa na verdade ela está patrocinando coisas. Ah, mas eu não pago por isso. Você patrocina coisas quando você visualiza. Você sabe muito bem que os views, eles trazem dinheiro. Então, nós precisamos o quê? Abandonar essas práticas. Precisamos viver fora disso. Deus não está nisso. E Deus diz, a minha ira vai descer sobre aqueles que não reconhecem. Se você reconhece que é um erro, mas não tem conseguido fugir disso, ore ao Senhor e peça a graça poderosa dEle para que haja libertação. Porque Deus é fiel para trazer libertação sobre os seus filhos que confessam os seus erros, que confessam os seus pecados. Versículo de número 7. Portanto, não participem com eles dessas obras. Não participem com essas pessoas dessas obras. Não participem dessas pessoas que mandam esses vídeos no WhatsApp para você. Não aceite isso. Diga que você não quer. Se a pessoa não parar, bloqueie. Blinde a sua vida, sabe? Eu e você não podemos aceitar esse tipo de coisa, porque nós não queremos participar do que eles estão participando. Verso número 8, porque outrora vocês eram das trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Como que eu era trevas e vivia esse tipo de pecado, e agora eu sou luz e vivo a mesma coisa? Não dá, não pode. Então tem que se travar uma batalha contra esse pecado. Agora o nosso referencial mudou. Nós não estamos mais diante de espelhos que nos colocam em imagens deformadas. Antes de Cristo nós éramos deformados. Nós entrávamos diante dos espelhos e o que? Víamos só as nossas formas deformadas. Hoje a Bíblia diz que aquele que ouve a palavra e pratica é como alguém que se coloca na frente do espelho e se arruma. Tiago capítulo 1, verso 20 e 21. Então nós precisamos abandonar e chamar as pessoas a abandonar essas práticas. Por quê? Porque Deus não está nelas. Gente, Deus é luz. As pessoas hoje em dia elas querem andar um pouquinho na luz e um pouquinho nas trevas. Não dá, não existe isso. E eu não estou falando isso para te entristecer, eu estou falando isso para te libertar, para te dizer, é possível viver só na luz. É possível Jesus te tirar daquilo que pode muitas vezes estar causando em você vergonha. Então o verso de número 8 ainda diz, vivam como filhos da luz, pois o filho da luz
consiste em toda bondade, justiça e verdade. Ser um filho da luz é andar então em bondade, em justiça e em verdade. Você não tem nada a esconder. Verso 10: e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Então Deus te dá essa condição de discernir. Se você nasceu de novo espiritualmente, Deus te dá a capacidade de discernir o que é certo e errado. Você não cai em jogo ideológico. Você simplesmente não é levado por alguém que diz assim: não, o aborto é correto. Muitas mulheres estão morrendo de aborto aí em clínica clandestina, então vamos liberar o aborto. Você não cai nisso. Você sabe que existem coisas mais profundas, estão por detrás do que dessas pessoas que querem matar crianças no ventre das mulheres. Então você não cai em jogos ideológicos. Deus, Ele há de te mostrar, há de te dar a capacidade de discernimento para você viver na luz, para você entender que nós não somos daqueles que pelejam pela liberação da maconha, porque nós o que? Nós estamos na luz, nós temos discernimento e sabemos o que está por detrás de tudo isso que essas pessoas querem. E diz o seguinte: e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor, e não participem das obras infrutíferas das trevas, antes se ponham na luz. Pela terceira vez Paulo diz: não fiquem nas trevas, vão para a luz. Você pode me perguntar: pastor, de maneira prática, como eu me tiro das trevas e me ponho na luz? Coloque-se diante da palavra de Deus, coloque-se diante dela, sabe? Porque quando você não tem um entendimento sobre alguma coisa, a palavra de Deus é lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Aí você começa então a perceber o que estava errado. Aí você começa então a tirar da sua vida tudo aquilo que você fazia e você via que estava errado. Se coloque diante da palavra de Deus. Faça isso. Quando eu fui para a igreja, o que? Eu pensei assim, eu me rendo à palavra de Deus, mas quem diz que sexo é só depois do casamento? Eu me coloquei diante da palavra. Eu me coloquei diante do que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, onde ele vai falar sobre a fornicação, e eu disse: é Deus que está dizendo então que isso é errado. Então a palavra que vai te iluminar. Quando você tem dúvidas sobre alguma coisa, se põe diante da palavra. Se você diz: eu não sei, peça ajuda, né? Eu estou aqui para isso. Existem pessoas prontas para te ajudarem a ver a luz de Jesus. Então, nessas áreas que muitas vezes são complicadas, às vezes você mexe com algum negócio no seu trabalho, você tem dúvida: será que isso aqui é apropriado ou inapropriado? Põe-se diante da luz, peça um conselho sábio. Às vezes você simplesmente sair das trevas em fazer negócios escuros, espúrgios, né? Você simplesmente vai abandonar aquilo e vai ser muito mais abençoado pelo Senhor. Quantas pessoas abandonam coisas erradas, são muito mais abençoadas por Deus por causa disso. Então vamos lá, entrando na reta final, diz o seguinte, verso 12: porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Quando a gente vive fora de Cristo, até falar o que a gente faz dá vergonha. Então aqui o texto está muito claro, gente, é muito claro. O que é que traz vergonha? Você não pode falar agora, se você for conversar com uma pessoa sobre Deus e sobre a Bíblia. Isso que te traz vergonha, certo? Você não deve nem mencionar, deve sair disso. Verso 13: mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Então uma coisa é certa: tudo aquilo que é vergonhoso e não pode ser mencionado, se a pessoa continua se esforçando para praticar aquilo, uma hora Jesus joga na luz. Está escrito, Marcos capítulo 4, verso 12, tudo aquilo que é feito escondido vai ser o que? Denunciado em cima dos telhados. Tudo que é feito em oculto vai ser publicado em praça pública.
Então, não adianta nós nos escondermos, não existe segredos para nós. Em Hebreus vai dizer que nós, os cristãos, a nossa vida deve ser como uma carta aberta, no sentido de que a nossa vida nós não temos nada para esconder, não existem segredos em nós que alguém não pode saber, nós vivemos na luz, e todos os nossos segredos foram colocados na luz, e esses segredos não nos envergonham, porque ou eles são testemunhos, ou eles são o que? Obras de graça maravilhosa que Deus fez. Eu posso dizer aos irmãos, não tem uma coisa que alguém precisaria me colocar diante de alguém que eu não conheço para me ter coragem de falar. Não tem uma coisa que eu precisaria ir num psicólogo para falar que eu nunca falei para alguém. Tudo o que eu já vivi, passei, sofri e vi na minha vida, eu falei para as pessoas mais próximas de mim. Meu pai, para minha mãe, para minha irmã, para a Angélica. Conversei com o pastor. Eu não tenho nada para esconder, nada. Não tem nada que me incomoda, um pecado, alguma coisa que eu passei na minha infância, que eu não falei. Tudo está na luz. Tudo está na luz. E Jesus está trabalhando em tudo isso. É por isso que dia após dia nós somos transformados e aperfeiçoados, né, na estatura de um varão perfeito. Deus está nos aperfeiçoando. Então, olha, não existe segredo para quem vive na luz. A luz ilumina tudo. É por isso que está escrito, não é, que Deus, ele não coloca luz, ele não acende uma luz para colocar debaixo da mesa, não é? A luz é acesa para ser colocada em cima da mesa, para iluminar o ambiente inteiro. Então, até as minhas dores, até os meus sofrimentos, o que acontece? Eles servem para o quê? Para ser luz, para ser testemunho. Porque onde abundou o pecado, sobreabundou a graça de Deus. Então aquilo que eu vivi de errado, que era vergonhoso, hoje em dia se torna um testemunho daquilo que Deus pode fazer com alguém que erra. Então não tem nada que a gente precise esconder. Não tem segredo nenhum que eu e você precisamos guardar. Então, pegue essa palavra. Por isso Paulo vai dizer, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Glória a Deus. Deus faz até as cicatrizes se tornarem então o que? Bênçãos, né? Graça dele. Por isso está escrito: desperta, ó tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá em ti. A minha pregação aqui hoje é: arrependa-te de tudo que está o que? Escondido, de tudo que está guardado, de tudo que ainda está no escuro, de tudo que está nas trevas. Arrepende-te, desperta, ó tu que dormes, levanta, porque Cristo vai resplandecer em você. Ele vai te abençoar. A Bíblia diz que quem esconde o pecado não prospera. Provérbios 28, verso 13. Mas quem confessa e abandona é próspero, é abençoado. Deus tem promessa com quem abandona, então, o que é errado. Então nós precisamos viver isso. Para nós encerrarmos, então, Paulo vai dizer uma coisa muito importante agora, verso 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Meus irmãos, Paulo dá um argumento adicional para mostrar para nós o porquê vale a pena viver na luz. Ele vai dizer, viver na luz vale a pena primeiro porque você está diante do espelho verdadeiro, você está diante da glória verdadeira, e mais, você não vai perder tempo na sua vida, porque quando você vive na luz, o tempo, que é uma moeda preciosa, você usa da forma correta. Aí ele vai dizer, não sejam insensatos, mas vivam com prudência, vivam então, cada dia que vocês têm, de forma sábia, porque os dias são maus. A Bíblia mesmo diz que existem dias de tribulação e dias bons. Se nós nos colocarmos debaixo das trevas, nós vamos viver mais dias maus do que dias bons. Então Paulo está dizendo, meus irmãos, se coloquem o que? Debaixo da luz e vivam de forma abençoada, então, o tempo que vocês têm. Aproveite o tempo que vocês têm para fazer coisas boas.
Então, ao invés de o quê? De perder o tempo pecando, faça algo para a glória de Deus, faça algo para o benefício da sua família, faça algo em benefício da pregação do Evangelho, faça algo em benefício do seu trabalho, do seu crescimento profissional, intelectual. Aproveite o seu tempo, né? Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, os dias são maus e as oportunidades às vezes passam uma vez só. Então pega a oportunidade, faz o que é certo. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Olha o que ele está dizendo. Como que se compreende a vontade de Deus? Usando bem o seu tempo. Muita gente me pergunta, pastor, como saber a vontade de Deus? A resposta é, usando bem o seu tempo. Porque quando você usa bem o seu tempo e está na luz, Deus coloca uma oportunidade no seu caminho. E a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Então, se você não estiver cego pelo pecado, da escuridão, você vai ver aquela oportunidade. E você vai entrar por ela. E você vai estar na vontade de Deus. Consegue entender isso? Então, nós temos que sair das trevas e precisamos o quê? Olhar para os dias e observar muito bem as oportunidades que vêm para nós vivermos então a luz. Para nós terminarmos aqui, verso número 17: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual seja a vontade do Senhor. Aí o verso final: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, e cantem salmos, hinos, cânticos espirituais, louvem ao Senhor de coração, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa! Então, faça a vontade de Deus, ore ao Senhor, cante ao Senhor, abandone o que? A embriaguez, para que você possa então louvar ao Senhor com sobriedade. Isso é maravilhoso. Então a palavra de Deus ela é tão clara que ela já está auto-explicada para nós aqui nesse dia de hoje. Então eu quero terminar dizendo para os irmãos que a vontade de Deus para nós ela é boa, perfeita e agradável. Deus quer abençoar a mim e a você. Só que Deus não tem pacto com o pecado. Por isso a Bíblia diz que há uma muralha que separa aqueles que o quê? Que pecam. Mas o braço de Deus não está encolhido para salvar. Então aqueles que pedem perdão pelos seus pecados, essa muralha cai e Deus alcança essas pessoas e coloca essas pessoas para viver na vontade dEle, debaixo da luz, sendo um referencial, vivendo a vontade dEle, aproveitando as oportunidades, aproveitando o tempo que Deus dá e vivendo uma vida de adoração, uma vida de sobriedade, porque em vez da bebida, do vinho, nós podemos cantar sóbrios por tudo que Deus faz para nós. Então, vamos fazer uma oração nessa noite, para que Deus nos traga para a luz, para que Deus nos abençoe dessa forma. Se você pudesse, coloque de pé, por gentileza, vamos orar.